Olha, eu acho que, se vocês quiserem falar sobre a faixa de Gaza, eu acho que a maior narrativa que vocês devem receber aí é que Israel comete genocídio na faixa de Gaza. Rodrigo, tem uma expressão em hebraico que se diz que Dam libi yotzei alehem. O sangue do meu coração sai em direção a essas pessoas quando eu vejo pais enterrando seus filhos, quando eu vejo civis pagando o preço da guerra. Mas precisamos entender que o Hamas utiliza esses civis como uma estratégia. Eles se escondem atrás de civis e eles utilizam as mortes de civis como uma pressão para acusar Israel. Para eles, se esconder atrás de civis é o win-win situation, porque vai acontecer uma das duas coisas. Eles sabem que o Estado de Israel respeita as normas internacionais e eles acreditam que se escondendo atrás de civis, o exército de Israel não vai atacar os terroristas. E eles também sabem que se o exército de Israel atacar os terroristas, então os civis vão pagar o preço e aí eles vão utilizar as mortes de civis para acusar Israel. Mas eu quero falar um pouco com vocês sobre a acusação de genocídio, sobre a quantidade de civis que realmente morreram na faixa de Gaza. Segundo o Hamas, morreram na faixa de Gaza cerca de 70 mil civis. Desculpa, cerca de 70 mil pessoas morreram na faixa de Gaza, segundo o Hamas. O Hamas publica quase todos os dias quem são essas pessoas que morrem na faixa de Gaza. Quantos jornalistas, quantos médicos, quantas mulheres, quantas crianças, quantos idosos. O Hamas não publica quantos terroristas morreram na faixa de Gaza. Quantas pessoas morreram pelos mísseis que foram lançados pelo Hamas, falharam e se explodiram na faixa de Gaza. Dos 15 mil, cerca de 1.500 se explodiram na faixa de Gaza, inclusive um deles em um hospital. Mas o que eu sim sei? Eu sei que em 2 anos de guerra, cerca de 15 mil pessoas morreram por mortes naturais. Sim, mas deixa só eu terminar o pensamento, que eu acho que é muito importante. Por favor, nossa. Desculpa, vai lá. Mas é importante você entender o que eu estou falando, Rodrigo. 25 mil pessoas são terroristas. Ou seja, dos 70 mil, 25 mil são terroristas, me ajuda a fazer a conta. 25 mil são terroristas, 10 mil morreram por mortes naturais. Quantos sobraram? Ou seja, qual a relação entre a quantidade de terroristas e a quantidade de civis que morreram em Gaza? Desculpa, são 25 mil terroristas, de acordo com os dados israelenses, e 35 mil civis, segundo os dados do Hamas. Ou seja, a relação é mais ou menos 1 para 1. Agora eu pergunto para vocês. Vocês sabem qual é a relação entre a morte de civis e militares em guerras urbanas como essa travada na faixa de Gaza, segundo a ONU ou segundo a União Europeia? É de quanto? Segundo a União Europeia, é de 1 para 9. Um outro relatório de 2022 das Nações Unidas, do Conselho de Segurança, em guerras urbanas como essa, 90% das pessoas que morrem em guerras urbanas são civis. Ou seja, para cada 1 militar, 9 civis pagam o preço da guerra. Quer dizer, de acordo com os números da ONU, teriam que ter morrido na faixa de Gaza 225 mil civis. Se foram 25 mil terroristas, teriam que ter morrido 225 mil civis. Então a pergunta não é como morrem tantos civis na faixa de Gaza. A pergunta certa é: que mágica Israel faz para que morram tão poucos civis na faixa de Gaza em relação aos outros conflitos ao redor do mundo? Que Israel faz o que nenhum outro exército ao redor do mundo faz. Nós avisamos antes de nossos ataques. Nós lançamos na faixa de Gaza dezenas de milhões de panfletos. Nós já fizemos centenas de milhares de ligações em árabe para a população palestina em Gaza evacuar as zonas de combate. Nós fizemos zonas humanitárias, corredores humanitários, pausas humanitárias. Nós abortamos centenas de ataques aéreos porque civis apareceram nas zonas que seriam atacadas pelo exército de Israel. Por isso, na guerra em Gaza, morreram menos civis do que qualquer outra guerra urbana ao redor do mundo, segundo a ONU e a União Europeia.